Atenção! Começa agora uma teleaula de gestão de pessoas do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Sabe o que eu tenho dentro dessa esfera aqui? Eu vou dar umas dicas. O que tem aqui pode prejudicar o seu trabalho. Pode prejudicar o trabalho das pessoas. O bem-estar dos funcionários, o relacionamento entre as pessoas, o ambiente de trabalho. Pode prejudicar os clientes da empresa, o meio ambiente, pode prejudicar a sociedade. Você tem alguma ideia do que seja? Desânimo? Inveja? Uma bola de cristal? Um tratamento de beleza? Por favor, pode abrir. Problema? E você aí? Tem algum problema? Então está no lugar certo. Investigação de problemas. Esse é o assunto dessa teleaula. Vamos ver o que é um problema, o que pode ser considerado um problema no trabalho e quais os 4 passos para a investigação acerca de um problema. Você tem algum problema no seu trabalho? O problema no meu trabalho é o perigo das ruas. Na verdade eu não tenho problema, tem pessoas problemáticas no meu trabalho. Quando eu não consigo resolver na hora, eu acho que é um problema. Primeiro, se eu não sei fazer, eu começo a transpirar e fico nervoso. Como você sabe se é um problema? Porque eu levo pra casa e não consigo resolver, então tudo que eu faço na hora não é problema, mas que tira o sono, acho que é um problema. E você, sabe quando está diante de um problema? Podemos dizer que está acontecendo um problema toda vez que um serviço ou um produto não satisfizer os padrões fixados em comum acordo entre o fornecedor e o cliente, ou quando a atuação das pessoas afetar negativamente os trabalhadores, o meio ambiente físico e social. Serviço mal feito. Quando recebe mal uma pessoa. Mau atendimento, né? Produtos de má qualidade. Uma frigideira que não está com cabo bem firme pode causar uma queimadura. Clima ruim entre um grupo de trabalho. É quando você tem a inveja um do outro, né? A mentira, aos poucos, ela vai corroendo o ambiente de trabalho. Acho que é negativo. Alto índice de acidente de trabalho. LER, lesão por esforço repetitivo. Serviço executado de maneira insatisfatória. Fabricação de um produto de má qualidade. Clima desfavorável de um grupo ou pouca disposição para o trabalho. Alto índice de acidentes de trabalho. Estes são alguns exemplos de problemas. Mas como concluir se um episódio é de fato um problema? Para concluir se um episódio é um problema, é preciso perguntar-se: prejudica meu trabalho ou o trabalho das pessoas? Prejudica o bem-estar dos funcionários? Prejudica o ambiente de trabalho? Prejudica os clientes da empresa, prejudica o meio ambiente, prejudica a sociedade. Se a resposta é sim para uma ou várias dessas perguntas, então você provavelmente tem um problema. Um problema é, na verdade, a diferença entre o que é e o que deveria ser. Tá certo? E é por isso que eu preciso, ao identificar este fato, essa diferença, agir diretamente corrigindo essa diferença, para evitar que os problemas cresçam e depois eu tenha retrabalhos e um consumo de energia muito grande para consertar essas questões. Judite é gerente de produção de uma confecção, um ramo de atividade de alta competitividade, e está enfrentando vários problemas relacionados às quebras de máquinas. O que fazer? Já Carlos é gerente de uma loja de autopeças, um negócio com um grande movimento de clientes. E ele está enfrentando alguns problemas relacionados ao atendimento destes clientes. O que fazer? Qualquer que seja o ramo de atividade, para a investigação acerca de um problema, 4 passos devem ser seguidos. Vamos então ao passo 1. Passo 1. O que está ocorrendo?
Você manda uma forma de comunicação, que é uma comunicação técnica, que seria por e-mail, formalizando, e você não tem um retorno do e-mail que você mandou. Meu líder, eu acho que ele tinha autoritarismo por um certo medo de lidar comigo. Ele pegava e escrevia bilhetes e colocava na minha mesa, sendo que ele estava a poucos passos de distância, né? Existe a passagem de plantão entre os enfermeiros, né? E por inúmeros motivos, pode ser até pela sobrecarga, algumas informações deixam de ser dadas ou esquecidas. O problema maior que eu enfrento é falta de tempo para executar tudo que deve ser executado, todas as funções necessárias. O que está acontecendo? É o melhor começo para uma investigação, saber o que está acontecendo. O passo 1 é exatamente esse: descrever o incidente que indica a existência de um problema. Ou seja, perceber o fato que denuncia que alguma coisa não está sendo feita como deveria. Vamos pensar um pouco. O que está acontecendo na confecção onde Judite trabalha? Que incidente ou fato mostra que alguma coisa não está sendo feita como deveria? O que está fazendo Judite perder o sono são as quebras frequentes de equipamentos. E no caso de Carlos e seu trabalho na loja de autopeças? O que é que mostra que algo não vai bem? A fila no caixa, claro. Os clientes estão esperando muito tempo para pagar. Este é o sinal, e não é um bom sinal. A demora no atendimento dos clientes, a transmissão incorreta de informações de um setor para o outro e instalações com higiene precária são alguns exemplos de sinais de que alguma coisa não está sendo feita como deveria. Quando um fato que indica o problema é ignorado, na verdade, as pessoas estão perdendo uma grande oportunidade de trabalhar o problema no seu nascedouro. Não existem soluções de gaveta, né? Eu coloco o problema dentro da gaveta e o problema se resolve por si, tá certo? Quer dizer, os problemas precisam ser trabalhados para serem solucionados. E quanto mais eu deixo o tempo passar e ignoro o fato que identifica o problema, maior vai ser o problema que eu vou ter que trabalhar na sequência. Hora do passo número 2 da investigação. Passo 2. Quando está ocorrendo? Esse problema na passagem de plantão, ele é frequente. Os atrasos acontecem com bastante frequência e sempre quando há alguma reunião gerencial eu exponho esse problema. A comunicação por recados era praticamente diária mesmo, né? Ele, assim, é sempre que tinha um problema. Quando está ocorrendo esse fato que indica que alguma coisa não vai bem? Passo número 2 da investigação. É preciso indicar quando o problema ocorre. Em que época teve início? Se ocorre com frequência ou só em determinadas ocasiões? Vamos pensar um pouco. No caso da confecção onde Judite trabalha, a quebra dos equipamentos acontece quando o trabalho aumenta e quase sempre alguns dias antes da manutenção preventiva. Na loja de autopeças onde Carlos trabalha, o problema acontece nos dias de grande movimento, normalmente no fim e no começo do mês. Durante o passo 2 da investigação, pode-se descobrir que a demora no atendimento aos clientes acontece em dias determinados. Que a transmissão incorreta de informações entre os setores começou quando substituíram o profissional responsável. Que as quebras de máquinas acontecem alguns dias antes de se efetuar a manutenção preventiva. E que a higiene precária coincide com dias de pico de movimento. Cada uma dessas alternativas indica um encaminhamento diferente para a solução do problema. Vamos adiante na investigação. Passo 3. Passo 3. Como está ocorrendo? Eu levo o problema interno para a minha área. Essa área depende de um outro departamento em que chega a informação e essa informação não volta para o ponto que é reclamante, que no caso fui eu. Muitas vezes a comunicação é deficitária, gerando esquecimento de algum exame. Isso pode acarretar a para que não faça o exame naquele dia.
No terceiro passo, é preciso especificar como o problema está ocorrendo. Aí a comparação ajuda bastante. A comparação entre a forma ideal, como as coisas deveriam acontecer e a maneira como de fato estão acontecendo. Essa comparação permite chegar a alguns indícios das causas dos problemas. Vamos pensar um pouco. Como está ocorrendo? Na confecção, Judite deve saber quais os defeitos apresentados pelos equipamentos e como esses equipamentos têm sido manipulados pelos funcionários. Na loja de autopeças, Carlos deve descobrir quanto tempo os clientes, em média, esperam para ser atendidos e tentar descobrir por que isso está acontecendo. Nos nossos exemplos, o passo 3 da investigação é a hora de saber quanto tempo os clientes esperam para ser atendidos. Quais informações estão sendo transmitidas incorretamente? Qual o defeito apresentado pelo equipamento e como ele tem sido manipulado? E quais são as falhas relativas à higiene? Último lance da investigação, passo 4. Quem está envolvido? O último passo consiste em apontar quem está, direto ou indiretamente, envolvido com o problema. Vamos pensar um pouco. No caso da confecção onde Judite trabalha, os responsáveis pela manutenção das máquinas e os funcionários que operam as máquinas são os envolvidos. Na loja de autopeças, onde o Carlos trabalha, as filas no caixa envolvem os funcionários do caixa, é claro, e também os atendentes que preenchem os pedidos que são processados nos caixas. Não é possível propor uma solução antes de proceder a uma investigação, porque a investigação vai proporcionar uma análise, ou seja, um levantamento de algumas necessidades que essa organização tem, e só a partir daí eu consigo realmente trabalhar com esses resultados. Agora a bola da vez é a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos o que é um problema e o que deve ser considerado um problema no trabalho. Vimos que para investigar um problema, 4 passos devem ser seguidos. O que está ocorrendo? Quando está ocorrendo? Como está ocorrendo? E quem está envolvido? O que tem aí dentro? É a solução dos problemas? Não, a solução dos problemas é assunto para a próxima teleaula. Agora a bola está com você. Bons estudos e até a próxima.